Bom, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui a mais um episódio do programa Excel na Rota da Promoção na Logística, um programa que tem o objetivo de te ajudar a conquistar uma promoção, a usar o Excel para que você aplique no seu dia a dia e conquiste sua promoção na área da logística, tá certo? Boa noite a todo mundo que está aqui junto com a gente. Hoje, especificamente, não vamos ter o nosso formato, né, de bate-papo, de conversa. Hoje eu vou estar trocando uma ideia com você aqui diretamente, mas não vamos deixar de fazer, né? Não vamos deixar de fazer. O propósito hoje desse encontro, dessa live, é te dar a direção de como vencer a falta de tempo, que é um problema onde muitas pessoas, né, têm o problema de não ter tempo para aprender Excel. Tenha consciência de que precisa aprender o Excel, mas que esbarra com essa dificuldade, esbarra com esse obstáculo, que é a falta de tempo, né? Que é um problema que muitas pessoas têm. Então hoje nós vamos tratar sobre esse assunto. Hoje eu vou estar sozinho aqui com você. Desde já eu quero desejar melhoras pro meu amigo Matheus lá, que ele se recupere bem, né? Tá com sintomas, ainda não tenho certeza, mas espero que não seja Covid, seja apenas uma gripe e que vai dar tudo certo aí, tá, Matheus? Desejar desde já uma boa recuperação aí para você. E vamos lá, o que interessa, tá certo? Então, antes de dar início aqui, eu quero falar um pouquinho sobre o que nós vamos tratar na live de hoje, né? Quais respostas eu vou trazer para vocês, o que de conteúdo eu vou trazer para vocês, tá certo? A primeira coisa que eu vou trazer aqui é a possibilidade para você fazer uma reflexão se o seu problema é realmente falta de tempo. Será que seu problema é falta de tempo ou não? Eu vou esmiuçar aqui também para você identificar quando esse argumento de falta de tempo é aceitável e quando ele não é, né? Uma questão que eu vou trazer aqui também, né? Como superar esse obstáculo da falta de tempo, né? Como superar essa dificuldade da falta de tempo? Outro tópico que eu vou trazer aqui com vocês, eu vou trazer alguns exemplos de como superar esse obstáculo, tá certo? Vou trazer aqui para você a forma errada de encarar esse obstáculo, que é a falta do tempo. E vou trazer também a forma certa de como encarar nessa dificuldade de falta de tempo para aprender o Excel, tá certo? E no final, eu vou te dar aqui uma direção. O que você deve fazer, qual a primeira coisa que você deve fazer para vencer esse obstáculo, tá certo? A primeira coisa que você deve fazer, primeira ação. Então, eu vou trazer tudo isso aqui, né, nesse vídeo, né, na live de hoje. Então, fica até o final. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito o conteúdo que está aqui. Se você tem problema, não está conseguindo aprender Excel, não está conseguindo por falta de tempo, essa live, esse conteúdo foi feito para você, tá certo? Então, pessoal, para iniciar, eu nem sei onde eu coloquei aqui muitas das coisas que eu vou falar, eu acho que a gente deve dar crédito, né, para quem merece, né? Muitas das coisas que eu vou falar aqui, eu retirei desse livro aqui, ó. Produtividade para quem quer tempo. Então, a primeira coisa que eu quero indicar para vocês aí, se você tem problema em administrar o seu tempo, de se organizar, de ser uma pessoa produtiva, cara, leia esse livro. Esse livro me ajudou muito. E eu indico para você, Produtividade para quem não quer tempo, do Jerônimo Tell, né? Jerônimo Tell, o cara é muito bom, né, no assunto sobre produtividade. E algumas coisas que eu vou trazer aqui para vocês, de dicas, de sacadas, eu tirei desse livro, tá certo? Então não foi coisas que eu tirei, muitas coisas são do meu dia a dia, das minhas experiências, né? E tem algumas coisas que eu já tirei desse livro, tenho aplicado na minha vida
e tem dado certo para mim, então por isso que eu vou dar dicas para você referente a este livro, tá certo? Então, a primeira coisa, né? Como a gente vai falar sobre tempo, deixa eu pegar meu script aqui, tá, gente? Deixa eu dar aqui um... Falhas técnicas. Como eu tô sozinho hoje aqui, tô com uma... Vamos lá. Por quê, né? Porque, vamos lá, por que que a falta de tempo ela atrapalha quando o assunto é aprender Excel, né? Por que que a falta de tempo atrapalha na aprendizagem do Excel, né? E por que que as pessoas estão cada vez com menos tempo? O que acontece é o seguinte, pessoal. O que acontece é que nós estamos na era das distrações, né? Nós estamos na era das atividades, do excesso, onde nós temos um excesso gigantesco de atividades, nós temos muitas coisas atrativas para se fazer no decorrer do nosso dia, né? E vai consumindo o nosso tempo, né? O nosso tempo. Então, tem muita coisa acontecendo interessante ao mesmo tempo, né? E hoje, por exemplo, a internet, né, é uma das coisas, né? É uma das coisas que todo o tempo está acontecendo alguma coisa interessante, né? Uma coisa que traz entretenimento para a gente, né? Então a gente está na era aí de muita coisa para se fazer, muita opção para se fazer, muita coisa para se consumir e para a gente colocar o nosso tempo. E essa é uma verdade, né? Essa é uma verdade. E a gente precisa entender algumas coisas, né? Para que a gente entenda por que nós temos essa dificuldade de ter tempo para aprender o Excel. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente não dá para querer ter tudo ao mesmo tempo, né? Muitas vezes a gente quer ter muitas coisas ao mesmo tempo e às vezes não é possível a gente ter tudo ao mesmo tempo. Na verdade, quase nunca. É muito difícil você querer ter tudo ao mesmo tempo, fazer tudo ao mesmo tempo. Então essa é uma coisa que a gente precisa entender, né? Então por isso que às vezes a gente não consegue ter tempo, por exemplo, para aprender Excel, né? Porque a gente está querendo, ao mesmo tempo que a gente quer aprender Excel, a gente está querendo aprender inglês, a gente está querendo sair, a gente está querendo, sei lá, passear, a gente está querendo fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Então a concorrência para o seu tempo é muito grande. Então você precisa entender isso, né? Que não dá para você querer muita coisa tudo ao mesmo tempo, tá certo? Outra coisa que a gente tem que estar ciente de que as atividades elas nunca vão terminar, né? A gente sempre vai ter coisa para fazer, alguma coisa para fazer e sempre vai ter muita atividade a se fazer. Outra coisa que a gente precisa entender, quando a gente não tem uma agenda, quando a gente não tem uma agenda definida do que a gente precisa fazer, quando a gente não tem uma direção, muitas vezes a gente acaba entrando na agenda do outro, né? Quando você está aleatório ali, aí aparece alguém, vai ter que fazer tal coisa, aí você acaba, vamos fazer, vai e faz, vai lá e faz. Então, ou seja, quando você não tem uma agenda, você acaba entrando na agenda do outro. Essas são algumas questões que acabam consumindo o nosso tempo de forma errônea, digamos assim. Outra coisa que a gente precisa entender, que às vezes mais importante que a velocidade é a direção, né? Quando a gente quer aprender, tratar de aprender Excel, é muito mais importante a gente ter direção do que a gente ter velocidade. É muito melhor a gente ter qualidade do que ter quantidade, tá certo?
Então é importante a gente entender essas coisas aqui. Por que eu estou falando essas coisas aqui? Porque é importante a gente entender o que está nos concorrendo o tempo todo ali com o nosso tempo, né? O que está concorrendo ali com o nosso tempo. Então essas coisas a gente precisa entender para que a gente consiga vencer essa dificuldade, essa barreira de falta de tempo para aprender Excel. Flávio, vamos lá para a primeira questão aqui, para um primeiro tópico aqui, né? Quando realmente a falta de tempo pode ser um obstáculo aceitável para eu não aprender Excel, para eu não conseguir aprender Excel? Quando que é aceitável essa objeção, essa desculpa, digamos assim, né, de falta de tempo para eu não aprender Excel? Ela é aceitável quando você tem uma programação do seu dia. Quando você faz uma programação do seu dia e você olha ali para as atividades que você tem no seu dia e realmente as atividades são coisas relevantes, né? Eu digo que isso é uma coisa até que vem aqui, que eu tirei do livro, tá? Que existe dois tipos. O Jerônimo ele diz que nós temos dois tipos de atividades, né? Nós temos dois tipos de atividade. Uma é a atividade de ocupação e a outra é a atividade de produtividade. O que é a atividade de ocupação? A atividade de ocupação são aquelas atividades que nós precisamos fazer. Por exemplo, se você é mãe, você tem que levar seu filho no colégio, né? Ir ao mercado, por exemplo. Cara, são atividades que você tem que fazer. Você tem que fazer, você tem que ir no banco, depositar lá o dinheiro, pagar a conta, levar seu filho na escola, buscar seu filho na escola, enfim, fazer a compra ali, né? São atividades de ocupação que você tem que fazer no dia a dia, você não pode deixar de fazer, tá certo? E tem o segundo tipo de atividade, que é a atividade de produtividade, né? O que seria essa atividade de produtividade? Seria uma atividade ligada ao seu propósito de vida, aquilo que você quer conquistar, onde você quer chegar, né? Então, ou seja, digamos assim que o Excel, né, está dentro. Se você está vendo esse vídeo é porque o Excel ele está dentro da sua prioridade. Você já entendeu que o Excel ele é importante para que você vai agregar para a sua carreira profissional, né? E ele é importante para o seu crescimento, né? Você quer crescer, você quer ter promoções na logística. Então, você já entendeu que o Excel ele é um fator importante para você, né? De aprendizado. Então, o Excel ele entra como uma atividade de produtividade, porque ele está ligado àquilo que você quer ser, onde você quer chegar. Então, ou seja, aprender Excel seria uma atividade de produtividade. Vamos supor que você quer fazer um curso de liderança, você pensa que você quer ser um líder, um gestor, um encarregado, e você quer fazer um curso de liderança, você quer fazer uma faculdade, ou você quer fazer qualquer tipo de curso. E essa atividade ela está ligada àquilo que você quer, que você pensa em ser daqui 5, daqui 10 anos, né, daqui a 20 anos. Então são esses dois tipos de atividade que nós temos. Nós temos a atividade de ocupação, que são as atividades diárias que a gente tem que fazer, por exemplo, né? E a atividade de produtividade, que são atividades que está ligado àquilo que você quer almejar, aquilo que você quer conquistar, que você quer conseguir, aquilo que você quer desenvolver na sua carreira, né, por exemplo, né? Então existem esses dois tipos de atividades. Então é aceitável a questão do tempo, essa questão da falta de tempo, ela é aceitável quando você define uma programação do seu dia e dentro da programação do seu dia não tem a sua atividade de ocupação, ela tem atividades de produtividade, né? Porque
nós temos que ser intencional naquilo que nós fazemos. Nós temos que ser intencional onde nós queremos chegar, né? Nós temos que plantar semente, né? Se a gente quer colher algum fruto, a gente precisa plantar semente, né? A gente precisa regar essa semente. Então, você precisa colocar atividades de produtividade no seu dia a dia. Por exemplo, o Excel. Se você precisa aprender Excel, você precisa colocar ele na sua programação, né? Semanal, diária aí, para você aprender. Então, se você tem colocado, né, feita a sua agenda diária, e nessa agenda diária tem as atividades de ocupação e tem atividades de produtividade ali na sua agenda, e realmente já tem outras coisas e você não consegue encaixar o Excel. Aí sim eu digo que essa, digamos assim, objeção da falta de tempo, ela é aceitável. Por quê? Cara, você já realmente, seu dia a dia ele já está repleto de atividades que você tem que fazer, ligadas ao seu propósito de vida, onde você quer chegar, e você vai olhar e ver que o Excel não se encaixa, né, dentro dessa sua programação do dia. Se você entende que o Excel não é mais importante do que essas atividades, é considerável aceitável. Agora, quando não é uma atividade, uma objeção aceitável, Flávio, a falta de tempo. Não é aceitável quando nós temos uma vida desorganizada, por exemplo, né? Quando você não tem uma agenda, de atividades que você precisa fazer, aí o que acontece? Quando você não tem uma agenda, você vira a agenda dos outros, né? Você não tem uma agenda definida ali do que você precisa fazer, né? Por exemplo, se você trabalha na logística, com certeza você tem um horário de entrada e horário de saída. Então você já entrou na agenda da sua empresa, tá certo? E aí depois quando você sai, você já tem definido o que você vai fazer na sua semana, no seu dia, nos seus finais de semana, que você de repente esteja de folga. Você já tem uma agenda programada, e dentro dessa agenda que você tem programada, o que ali tem de atividade de produtividade? Atividades que vai ajudar você a produzir algo que vai contribuir para o seu desenvolvimento da sua carreira, do seu futuro. Você tem colocado aí, você tem feito uma agenda ou não? Você vive a Deus dará. Quando você vive a Deus dará, realmente o seu tempo vai ser consumido por atividades aleatórias, provavelmente. Né? Se você não tem uma agenda, você acaba entrando na agenda dos outros. E aí depois o seu tempo vai acabando passando e você nem percebe no que você está fazendo, e daqui a pouco você está reclamando que você tem falta de tempo. Uma coisa é quando você acaba se ocupando demais com outra coisa, né? Com coisas aleatórias, né? Por exemplo, o celular, cara. O celular é uma coisa que rouba muito tempo, né? E muitas vezes a gente passa horas, né? Horas no celular, rodando ali aleatoriamente, sem propósito nenhum. Ah, Flávio, quer dizer que eu nunca posso pegar meu celular, nunca posso me entreter ali um pouco? Lógico que pode. Mas você precisa priorizar aquilo que você precisa fazer. Se você entende que o Excel é algo que você precisa fazer, que você precisa aprender, você precisa colocar na sua agenda, e aquele tempo que você dedicou para aprender, é inegociável, você não pode negociar ele com nada, né? Se você sabe, entende que você tem que fazer, que você precisa aprender, cara, aquele é o tempo que você reservou, né? Que você tem que dedicar àquilo, né? Os resultados eles só vêm quando a gente se dedica, quando a gente entra de cabeça ali para realmente faça as coisas acontecerem, né? Então, quando a gente
não tem essa agenda, não determina dias e horários para que a gente aprenda o Excel, vai ficar difícil, né? Vai ficar difícil. Cara, eu vou aprender Excel aqui quando der, eu vou lá, entro no YouTube e aprendo um vídeo ou outro. Provavelmente a chance de você não aprender ou de você aprender de uma forma muito lenta é muito grande. Então, não é... Aí depois, tipo assim, poxa, se você não definiu o tempo, não definiu que é uma prioridade para você, não adianta, né? Não adianta. O conhecimento ele não vai vir, né? Ele não vai vir. Então, esses são exemplos de quando a falta de tempo vira uma muleta pra gente, né? Exemplo, por exemplo, a falta de tempo. Às vezes você está falando que te falta tempo para aprender, mas você dorme pra cacete, mano. Você dorme 10 horas por dia, né? 10, 11 horas por dia e tipo, meu, tempo ele é igual para todo mundo, entende? Todo mundo tem 24 horas. Por que algumas pessoas têm resultado e outras não? Porque as pessoas que têm resultado, se você perceber, as pessoas que têm resultado são as pessoas que são mais focadas naquilo que elas querem, né? Na profissão delas, naquilo que elas almejam. As pessoas que têm mais resultados são mais determinadas. Aí, tipo assim, beleza, você pode estar pensando aqui, Flávio, o que você está falando é meio clichêzão, né? É meio clichêzão. Opa, boa noite, Marcos aí, ó. Boa noite, seja bem-vindo. Tamo junto aí, Marcão. Então, talvez você ache que eu tô falando aqui, né? Você vê muita gente falando sobre foco, determinação. Cara, eu preciso de foco, as pessoas que mais conquistam resultados são focadas, são determinadas. Você acha até bonitinho, você até repete, mas você não reflete sobre o que é isso. Cara, o que é focar? Cara, o que é focar? Cara, é concentrar energia naquilo. Concentrar energia naquilo. Quando você foca em uma coisa, aquela parada se expande, né? Igual, se você estiver focado aqui agora, lá é o Tucano lá de Portugal, que show, que show, legal, olha só, ilustre audiência de lá de Portugal, salve, salve, meu amigo Tucano, Fábio que tá com o nome de Marcos. Então é isso, ó, se o Tucano quer barbeiro lá em Portugal, se ele quer ser um barbeiro fora da curva, cara, ele precisa ser focado nisso, né? Precisa focar em aprender, e assim como no Excel também. Se você quer ser fora da curva, cara, você precisa ser focado nisso, você precisa ser determinado, né? Quer aprender Excel mesmo? Tá disposto a pagar o preço? Cara, foca nisso, né? Foca por um tempo, né? Determine um tempo para você aprender o Excel, né? Você não precisa ficar a vida inteira só nisso, não, mas pelo menos determine um tempo e foque, sabe? Tire coisas supérfluas do seu dia a dia, sabe? Elimine ali coisas que não vão te trazer resultado para que você aprenda Excel, que consuma o seu tempo, né? E dedique-se o seu tempo aí realmente para aprender o Excel, tá certo? Flávio, como superar essa falta de tempo, né? Bom, a primeira dica que eu quero dar cara, se organizando melhor. Se organizando melhor. Se você não tem uma agenda ainda, crie uma agenda, né? Outra dica aí, foque em uma coisa por vez, cara. Você não vai conseguir aprender tudo ao mesmo tempo. Foca uma coisa. Se você quer aprender Excel, aí você quer aprender Excel, quer fazer aula de inglês, quer fazer aula de dança, quer fazer aula de um monte de coisa ao mesmo tempo. Cara, foque uma coisinha por vez ali. E aí você, nem que seja um curto período, né, de tempo, mas foque aí uma coisa por vez. Priorize, cara, priorize, coloque como prioridade. Se você entende que é algo que você precisa, que é necessário para você, dê uma prioridade, cara.
Defina metas, né? Defina metas, prazos. Quanto tempo você quer? Cara, nos próximos 6 meses eu vou aqui aprender Excel. Vou me dedicar em aprender Excel. Eu preciso. Vai ser importante para mim conquistar minha promoção na logística. Então eu vou focar aqui os próximos 6 meses, 2 dias por semana, 2 horas por dia nesses 2 dias, enfim. Defina aí prazos e metas, né? Ah, cara, eu tenho um sonho de aprender a dominar Excel. Saia dessa esfera do sonho e transforme em meta. O que é transformar em meta? Meta é quando você coloca prazo, né? Quando você só quer alguma coisa, tá ali na esfera do sonho ainda. Agora, quando você coloca prazos para essa atividade acontecer, ela se torna uma meta, né? Poxa, daqui 6 meses eu quero aprender Excel, né? Então, para que você supere essa falta de tempo, é importante você entender essas coisas. É importante você entender também que você precisa abandonar algumas atividades, né? Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, né? Se você precisa olhar para sua agenda, para aquilo que você está fazendo, e tirar algumas coisas supérfluas, algumas coisas que não fazem sentido, algumas coisas que não vai trazer o resultado, o benefício que você precisa, que você almeja alcançar, entende? Então você precisa ser intencional nessa parada também, né? Flávio, você tem algum exemplo de que falta de tempo não é desculpa? Tem um exemplo aqui, eu tenho um exemplo sim de que sábado agora, foi sábado? Foi sábado. Eu e minha esposa nós estivemos num barzinho, né? E aí a gente conversou com um garçom de lá. E o garçom ele atendeu a gente super bem, né? Ele foi super receptivo ali, atendeu a gente muito bem. E a gente sentiu a vontade até de puxar assunto com ele, né? Perguntou até que horas que você vai e tal. Ah, isso era no sábado? Ele falou, a gente vai aqui até 5 horas da manhã, né? A gente vai até as 5 horas da manhã. Eu falei, caraca, meu, até as 5 horas da manhã. E amanhã, que hora que você tá de volta? Ah, tô aqui, eu tenho que estar aqui amanhã meio-dia de novo. Ah, mas aí, você mora perto? O cara morava, esse barzinho que a gente foi é na Vila Madalena, aqui em São Paulo. O cara mora lá em Biúna, no interior de São Paulo. Então, ou seja, ele vai, cara, todo dia de Biúna para São Paulo, ele gasta 2 horas e meia, 3 horas para chegar no serviço. Então, ou seja, se ele sair 5 horas, ele vai chegar 8 horas da manhã em casa. Aí a gente falou, caraca, mas você sai daqui 5 qualquer hora que você chega em Biúna? Falou, chega umas 8, 8h30 em casa. E cara, que hora que você volta pra estar aqui meio-dia? 10 horas, 10 horas eu tô saindo de casa. Então, ou seja, o cara nem dorme. Ele fala, só chego em casa, tomo um banho, cara, tiro um cochilo ali. Na verdade, eu durmo no meio do caminho no ônibus. Pra você ver que o tempo não é desculpa, né? O tempo não é uma desculpa pra gente não querer fazer alguma coisa, pra gente não aprender Excel. O que às vezes a gente precisa é do quê? De um motivo. Um motivo para a ação. Então, ou seja, qual que é a motivação daquele cara? Meu, o cara nem dorme, né? Isso lógico que é de quinta a domingo, 4 dias sem dormir ali, mas ou seja, o tempo não é uma desculpa. O tempo não é uma desculpa para ele não fazer o que ele entende que precisa ser feito. Cara, ele precisa daquele dinheiro, provavelmente porque ele tem filho para criar, tem família para criar, né? Então, tá aí um exemplo, né, de que às vezes a gente precisa de um motivo. Será que o motivo que eu tenho para aprender Excel, o Excel da logística da promoção, ele é o suficiente? Ele é realmente autêntico? Ele é realmente o que eu quero? Se ele é o que você quer, o tempo não vai ser a desculpa. Não vai ser a desculpa para você não fazer um curso, para você não fazer uma mentoria, né, não aprender o Excel. O tempo não vai ser uma desculpa, né? A falta de tempo não vai ser uma desculpa. Então eu tenho esse exemplo desse rapaz que a gente conheceu num sábado
E a gente pensa, caramba, cara, a gente... muitas vezes eu trabalhei... Cara, o serviço que eu trabalhei mais longe, eu gastava meia hora de carro, né? Ia de carro, tipo... eu não tenho a noção de o que esse cara passa, né? De gastar o tempo, de ficar sem dormir, mas, cara, ele vai lá, trabalha, faz o que tem que fazer. O tempo de não dormir não é uma desculpa para ele fazer o que ele precisa ser feito, para ele realizar o trabalho que ele tem que fazer. E assim é para qualquer coisa na vida, inclusive aprender Excel. O tempo não deve ser uma desculpa para que a gente não faça. Na verdade, se é uma prioridade para a gente precisa fazer. A gente precisa olhar para a nossa agenda, olhar para aquilo que a gente está fazendo e priorizar. Tirar o que é de supérfluo, tirar o de que não faz sentido para nós e ser intencional, fazer acontecer. E não ficar dando desculpinha para não fazer. Entende? Então tem esse exemplo desse rapaz. E agora eu quero falar um pouquinho sobre a forma errada de querer vencer essa falta de tempo em aprender Excel. Bom, primeira coisa que é um erro, né? Um erro em você querer aprender Excel é você ser só mais uma atividade das diversas atividades que você quer fazer. Né? O Excel ser só mais uma atividade. Né? Essa é a forma errada de você querer vencer essa falta de tempo em aprender Excel. Segunda forma errada é querer ser o super-herói produtivo, né? Querer fazer tudo ao mesmo tempo. Quando você quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, provavelmente alguma coisa você não vai fazer direito. Então, isso é um erro que você comete ao querer aprender o Excel. Você vai querer aprender junto com um monte de coisa que você está aprendendo ao mesmo tempo. Isso vai ser... provavelmente você não vai ter êxito no seu aprendizado. Outro erro, outra forma errada de você aprender Excel é dar ouvidos a quem não tem o resultado que você deseja ter. Né? Ouvir várias pessoas, conselho de pessoas que não têm o resultado que você almeja ter, não receber a instrução das pessoas que você que tem o resultado que você deseja ter, ou você acaba ouvindo o conselho de um monte de gente, nada a ver. Então isso é um erro também que uma forma errada de você vai acabar perdendo tempo, né? Perdendo tempo fazendo da forma que você não deve fazer, ouvindo o conselho de quem você não deve, de que não tem o resultado que você queira ter. Então procure ouvir conselhos de quem já chegou aonde você quer chegar, né? Tá certo? Outra forma errada de você querer vencer a falta de tempo em aprender Excel, querer acelerar o negócio, é buscar um curso mais barato, por exemplo. E não buscar o curso que tem uma maior qualidade, um curso que vai te trazer mais, digamos assim, o resultado, que vai direto ao ponto daquilo que você precisa, que seja focado naquilo que você vai utilizar. Esse é um erro também. E aí, Flávio, essas são você falou as formas erradas. Qual que é a forma certa de vencer essa falta de tempo e aprender Excel? Aplique o Foxel. Talvez você nunca ouviu esse termo, porque eu inventei esse termo, né? Foxel. Se você quer aprender, foque no Excel. É o Foxel. Aplique o Foxel. Cara, foque no Excel por um determinado período de tempo, né? E faça uma imersão dentro do Excel, no aprendizado. Sabe? Em vez de você ficar colhendo ali um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, ali, aí depois você para, aí depois você volta, aí depois você para, depois você volta. Cara, foca no Excel, foca em aprender Excel. Se você quer, foca por um determinado período, né? E naquele período, faça uma imersão, né?
que ali o seu aprendizado vai se expandir, né? Quando a gente foca, aquilo se expande. Então, aplique o foco, aplique a sua atenção ali em aprender Excel por um determinado período, né? Outra forma certa para você vencer a falta de tempo é busque direção, né? Busque direção. Eu gosto de usar muito o exemplo do meu processo de aprendizado do violão, que eu passei anos pesquisando na internet, tentando aprender sozinho, e quando eu busquei um professor, um mentor que já tinha chegado no resultado que eu queria, os 3 meses que eu fiz de aula com ele, eu avancei ali mais do que os anos que eu tinha estudado sozinho, né? 3 meses valeu ali por vários anos que eu estava tentando aprender sozinho. Por quê? Porque a direção que eu tive de um mentor, de um cara que já chegou no resultado, que já sabia o caminho das pedras, que já sabia ali o caminho do resultado, né, para se tocar o violão. Ele me ensinou, faz isso, faz aquilo, nessa sequência, caminha por aqui, depois você vai por ali, depois você faz isso aqui. E aí, cara, 3 meses valeu mais do que anos. Então, cara, procure direção. Você vai buscar direção, você vai encontrar em direção aonde? Cara, com quem já chegou o resultado que você quer, que tenha o conhecimento que você deseja ter, né? Então, porque muitas vezes não, a direção ela é mais importante, né, do que a velocidade, né? A velocidade, às vezes, ou do que a quantidade, né? Às vezes você está buscando aí um curso, o curso, caramba, 300 aulas. Cara, mas 300 aulas, será que 300 aulas sem direção, a probabilidade de você desanimar no meio do caminho é muito grande. Você não vai conseguir consumir as 300 aulas porque você vai aprender aquilo que você não vai usar no determinado decorrer ali do seu dia a dia, e isso vai te trazer desânimo, e aí você acha que o que você precisa é o muito. Na verdade, o que você não precisa não é o muito, você precisa de direção, você precisa de aprender aquilo que você precisa aplicar, aquilo que você vai aplicar no seu dia a dia, tá certo? Então essa é a forma de vencer a falta de tempo. Você tendo direção, você otimiza melhor seu tempo, tá certo? E Flávio, o que eu posso fazer agora? Qual o primeiro passo que eu posso dar para vencer essa falta de tempo? Cara, já entendendo aqui que você já entendeu que o Excel é uma prioridade para você, é algo importante que você precisa aplicar para sua carreira, e que você precisa, você já entendeu que ele vai ser vital para que você tenha ali o desenvolvimento e você conquiste sua promoção, né, na área da logística. Já partindo desse pressuposto, qual o primeiro passo que você deve dar em aprender Excel? Cara, é se organizar para isso, né? Se você está com esse problema de falta de tempo, é porque talvez a sua agenda, eu tenho certeza que se você fizer uma autorreflexão da sua agenda, como que tá, quais atividades você está fazendo, de segunda a domingo, para ele faz uma reflexão, o que você está fazendo de segunda a domingo na sua semana, né? Da hora que você acorda até a hora que você dorme. Você tem uma agenda, você tem ali desenhado o que você vai fazer. Eu aposto para você que você vai achar um monte de coisa supérflua, que você está só perdendo tempo, gastando seu tempo, não está te levando a nada, não está te agregando nada, não está te agregando conhecimento, não está te agregando conhecimento, e tem algumas coisas que dá para você tirar ali e você dedicar algumas horas para você aprender Excel. Eu tenho certeza, né? Porque nós temos 24 horas, todo mundo tem 24 horas. Por que algumas pessoas têm resultado e outras não? Porque algumas pessoas sabem administrar melhor o seu tempo, né? As outras não, né? As pessoas se organizam melhor, as pessoas aplicam foco, né? As pessoas são disciplinadas,
né, do que as mais disciplinada do que as outras. Por isso que umas têm mais resultado do que as outras, né? Muitas vezes a gente tipo já entendeu que foco e disciplina é o segredo do sucesso. A gente vê as pessoas de sucesso se destacando e elas falam, cara, o que me ajudou é foco e disciplina. E por que você quer ter resultados bons, mesmo já sabendo que foco e disciplina é o que traz, é a chave ali para você ter um resultado? E por que você acha que com você vai ser diferente? Você vai ter resultado sem focar, sem ser disciplinado. Por que você acha que vai nascer isso? Né? Então, às vezes, a gente tem que parar de achar bonitinho a conquista do outro e ser intencional, né? E ser intencional naquela conquista, naquele caminho que a gente quer chegar. Se a gente sabe que foco e disciplina é importante, é vital para que a gente conquiste o aprendizado do Excel, por exemplo, cara, é foco e disciplina que eu vou utilizar, vou ser focado e vou ser disciplinado em aprender, porque é com foco e disciplina que eu vou ter resultado, tá certo? Então, o primeiro passo que eu daria para vencer a falta de tempo no Excel é organizar a minha agenda, colocar o Excel dentro da minha agenda, dentro da minha prioridade e fazer a parada acontecer. Tá certo, pessoal? É isso aí, ó. Salve, salve, o Ronaldo entrou. Thaís também. Gente, foi uma satisfação aqui tá fazendo essa live aqui com vocês. Espero ter ajudado vocês aí, dado direção para vencer a falta de tempo, né? E ir para cima, começar a aprender o Excel e ser promovido aí na área da logística, tá certo? Queria agradecer todos que estiveram, todos que passaram, todos que estão vendo esse vídeo depois e bora pra cima, até quarta-feira que vem, tamo junto aí, se Deus quiser, estaremos aqui na terça-feira novamente com um novo tema aí para estar ajudando vocês e direcionando vocês durante o percurso da promoção, uma sua promoção na área da logística, fechou? Aquele abraço, até quarta-feira que vem, tamo junto, é nóis, valeu!